empate é o resultado que eu menos esperava, assim. Eu acreditava ou numa vitória do Flamengo, ou se as coisas fossem mal, um revés, mas eu tava botando mais fé na vitória do Flamengo. É um empate que não complica a vida, mais do que já estava, mas também não resolve, sabe? Nem um pouquinho. Mais uma atuação ruim do Flamengo na Libertadores, né, João? Mais um. A gente como comentarista, né, pelo carinho que a gente tem pelo Flamengo, torcedor flamenguista também, então cria uma expectativa gigante, né, de que essa é a noite. Você olha pra escalação... Vamos devolver o Maracanã! Vamos devolver o Maracanã. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar tudo que rolou nesse pós-jogo. Infelizmente o Flamengo não conseguiu vencer o Central Córdoba, até saiu na frente ali com o gol da Arrasca, só que no segundo tempo deu tudo errado. Felipe Luiz mexeu errado, jogadores desmotivados, Flamengo sem ofensividade, errando muitos passes. O retrato do jogo do Flamengo tá muito naquela última bola do jogo, que é o Danilo pegando, ao invés dele pegar, olhar para laterais, joga no Varela, joga na esquerda com o Ayrton Lucas ou com alguém que estivesse na ponta ali, né? Ele preferiu dar um tapa no meio, a bola passou direto, foi lá nas mãos do goleiro. E aí acabou o jogo, faltava, sei lá, 40 segundos para acabar ainda, 30 segundos. Aí não tem mais o que jogar depois disso. Flamengo muito mal mesmo. E a imprensa ali detonou essa atuação horrorosa do Flamengo. E é isso que vamos acompanhar a partir de agora. O link da ESPN estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Zupac, você esperava essa? Não esperava. Boa noite, Johnny, Capita, grande Marcão, que bom tê-lo com a gente. Um abraço ao fã de esportes. Olha, o empate é o resultado que eu menos esperava, assim. Eu acreditava ou numa vitória do Flamengo, ou se as coisas fossem mal, um revés, mas eu tava botando mais fé na vitória do Flamengo. É um empate que não complica a vida, mais do que já estava, mas também não resolve, sabe? Nem um pouquinho. E pelo que foi o jogo, tinha ali condição do Flamengo ter outra postura e ter vencido o jogo. Mas o Central Córdoba fez uma boa partida jogando em casa. Fez uma boa partida e o Flamengo fez uma partida ruim, né, Capita? Boa noite. Vou deixar o Marcão por último, porque o Marcão hoje é o estreante, vai tomando fôlego aí. Capita, Boa noite a você, boa noite, Zupac, meu parceiro. Marcão, boa noite a todos. Enfim, mais uma atuação ruim do Flamengo na Libertadores, né, Joãozinho? Mais um. A gente como comentarista, né, pelo carinho que a gente tem pelo Flamengo, torcedor flamenguista também, então cria uma expectativa gigante, né, de que essa é a noite. Você olha para a escalação... Vamos devolver o Maracanã! Vamos devolver o Maracanã, fazer uma boa partida dentro da competição, né, que o Flamengo está devendo muito também uma boa atuação na Libertadores. E, mais uma vez, isso não acontece, né? A gente pode olhar para o início de jogo do Flamengo, que foi um bom início. O Flamengo teve o controle do jogo, muita posse de bola, faz o gol, tem uma outra chance com o Arrascaeta, né? O Arrasca acaba desperdiçando uma chance que para ele é bem clara. perdido, né? É isso. E aí, conforme o tempo foi passando, o Flamengo foi errando, o Flamengo foi voltando a ser aquele Flamengo de Libertadores, foi fazendo o Central Córdoba acreditar que era possível buscar o resultado, sair um pouco mais para o jogo. E um resultado que é frustrante para o torcedor, pressiona muito o Flamengo para os jogos que ele tem no Maracanã, lógico que é uma força o Maracanã para o Flamengo, mas, enfim, acho que fica esse gosto amargo para o torcedor flamenguista, para o Felipe Luiz, para os jogadores, porque é uma campanha até aqui muito abaixo do que se espera do Flamengo. Pois é, o gosto é bem amargo, eu já estou reparando pelo chat. Não tem como, A né? galera pé da vida, com certeza muitas cornetas soarão até 1 da manhã, estaremos juntos por 1h30 por aqui. Vão chegando, sejam bem-vindos, deixem seu like, se inscrevam no canal da ESPN no YouTube e no TikTok. E olha, com muita honra que eu anuncio esse cara que é meio gênio, meio louco. Mais gênio do que louco. Mais gênio do que louco. Mas não é pouco louco, não. Marcos Almeida, meu parceiro. Eu queria que você estivesse felizão agora, animadão, lançando aqueles seus Eitia. Mas imagina que Mas hoje... dá pra lançar o Eitia Baixo Astral também, né? Eitia. Marcão, seja bem-vindo. Muito obrigado. E aí, Capita, velho, o que João, você achou do jogo? Zupac. Cara, eu acho que mais do que o jogo, você olha pra agora e fala 5 pontos, 4 rodadas, 1 vitória, 3 gols marcados. Aquele melhor ataque do brasileiro, o time do 6-0 no Juventude, no 4-0 no Corinthians, não consegue fazer gol na Libertadores. Até no brasileiro só faz gol quando o Arrascaeta chama pra si a situação, a responsabilidade, ele que resolve os jogos. Resolveu em parte do jogo, no começo, depois perdeu uma chance na hora que não dava pra perder. O Flamengo, aqueles 25 minutos do primeiro tempo, teve 3 ataques seguidos muito bons, teve um domínio amplo ali, e a hora que você tem que fazer o gol. Exato. Perdeu com a Arrascaeta, Ampliar, aí teve a né? bola dos toques de calcanhar, que
marcaram uma falta ali do Arrascaeta. Na minha visão não foi, mas, enfim, vai para o próximo ataque, tem que fazer o gol. O Arrascaeta não acha o passe para o Bruno Henrique. O Flamengo, em 3 ataques seguidos, não consegue marcar o gol. E logo na sequência tem a bola que o Rossi faz uma defesa espetacular no vacilo milagre, do assim, Pulgar. defesa do ano, né? Seguramente. Falei que eu ia falar de jogo, tô falando de jogo, né? Mas Bora. o rubro-negro sai de hoje, acho que com um ponto de interrogação tremendo sobre o que é o Flamengo. Cara, nada justifica um time como o Flamengo ter 5 pontos em 4 rodadas num grupo com Central Córdoba, Perfeito, LDU Marcão. e Deportivo Táchira. É verdade. Não é nenhum grupo da morte, irmão. Vai depender Não de é. saldo de gols. Assim, muito provavelmente vai depender de saldo de gols, a não ser que o Táchira apronte pra cima do Central Córdoba, na Venezuela. Na Venezuela o jogo? Acredito Eu acho que é na Venezuela. O na Central Córdoba ganha do Venezuela. Táchira aí. O Córdoba é No pote Santiago del 4, Estero, quem é pote 4 faz os 2 últimos jogos fora. Exato. Porque se acontecer o que a gente está prevendo, tudo bem, o Flamengo não consegue ganhar de quase ninguém na Libertadores, mas que ganhe da LDU. O Central Córdoba ganha do Deportivo Táchira na Venezuela. Última rodada da LDU ganha em casa do Central Córdoba, o Flamengo ganha em casa do Deportivo Táchira. Ou Se seja, tudo isso acontecer, 11 pontos para os 3 times. é saldo de gols. E aí a conta é quem vai golear mais o Táchira. Teoricamente Exato. sim, mas E aí aí, o Flamengo vai ter a seguindo missão. essa linha de raciocínio do Marcão, não consegue vencer e não consegue marcar gols. Exato. 3 gols na Libertadores, cara. Vocês estão no ar mais que eu. Qual tem sido o assunto do Flamengo? Vou fazer um paradoxo que quando o Flamengo não goleia. O Flamengo ou goleia ou não faz gol. E tudo Perfeito. passa pelo Arrascaeta. E tem sido um Flamengo muito bipolar, né? E é difícil a gente entender o porquê que o Flamengo do Campeonato Brasileiro, ainda que não em todos os jogos, mas por que o Flamengo do Campeonato Brasileiro é um Flamengo tão diferente do Flamengo da Libertadores? Isso é difícil entender. O Flamengo, assim, eu até acho que o Flamengo vai se classificar. Eu acho que a conversa, quando começou a competição, era quantos pontos o Flamengo faria como primeiro da chave. Perfeito. A conversa já mudou. A conversa agora é o Se Flamengo dava pra vai... vencer todos os jogos. A conversa agora é o Flamengo vai se classificar. Essa é a primeira conversa. Que é isso, né, Eu cara? acho que vai. Eu acho que o Flamengo fica fora. E ainda com essa campanha ruim, tem que acontecer mais tragédias para ficar fora. Mas se passar, talvez já não seja em primeiro. E assim, o Flamengo eu acho que vai passar. Passando o mata-mata é outra competição. O Flamengo pode, mesmo jogando mal a Libertadores até aqui, o Flamengo pode ser campeão. Mas agora, até o presente momento, com 4 rodadas das 6 da fase de grupos disputadas, o Flamengo talvez seja a maior decepção da competição. Quando a gente olha para a expectativa e o que o time está entregando, é um nível de decepção muito grande, cara. Muito grande. Cara, eu acho e é que difícil de eu acho entender que por quê. mesmo, Zupa. Em relação a E parece que o Flamengo maior vai decepção, acho que aceitando é. uma atuação, né? Acho que isso chama atenção, né? E decaindo, né? É isso. Decaindo. O Flamengo parece, é um time que a gente fala da questão técnica, né? Então é um time muito bom, que nas mãos do Felipe Luiz mostrou que tem um caminho ali tático, enfim. Mas que tecnicamente hoje, por exemplo, foi muito abaixo, né? Então você vê jogadores assim, o Pulgar tem um aproveitamento de passe, se você for ver aí, eu vi uma estatística mais recente, é o cara que erra muito, poucos passes. E hoje ele acabou errando. Olha, errando o passe aí, ó. É isso, Aí. é isso. A gente É algo escutou que por não é várias comum. vezes, o Pulgar com a bola, o Pulgar erra o passe. Enfim, Ó, defesa e isso do foi acontecendo com vários jogadores do Flamengo, né? Então tem essa questão técnica e tem a questão de aceitar o jogar mal, né? Isso que chama a atenção. O Flamengo na Libertadores ele não consegue jogar bem e parece que ele não tenta aumentar essa rotação como acontece no Brasileiro, por exemplo. Sim. O Flamengo no jogo contra o Corinthians, por exemplo, foi um time que, nossa, brilhou os olhos, né? A intensidade de jogo. Com e sem bola, né? Com e sem bola, intensidade, sufocou o Corinthians, marcou sob pressão, enfim, recuperação de linhas, né? Então é algo que se esperava do Flamengo na Libertadores, porque é um campeonato que exige muito isso. Você ter mais intensidade com o adversário, você sufocar, pressionar, você entender em momentos do jogo que vai ser complicado, né? Mas você passar por cima disso, seja na questão técnica, mas na questão também de volume de jogo. E o Flamengo na Libertadores ele não consegue fazer assim. Hoje o que aconteceu foi isso. Foi os 20 primeiros minutos, como o Marcão falou, de um bom jogo. Sim. Mas aí os erros começaram a acontecer e o Flamengo parece que foi se entregando àquilo. Sabe quando você começa, assim como ex-atleta, de falar assim, pô, as coisas não estão acontecendo, tá ficando estranho e a gente tá aceitando isso. Aceitando ficar estranho. Aceitando ficar estranho. Mas Aceitar ver o adversário crescer na partida. Mas aqui isso vocês não é a cara do atribuem isso, Flamengo. Capita. É Cara, cansaço, é o quê? Porque assim, hoje você tinha Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, todo Gerson, mundo. Pedro, Ele todo Complementando o mundo, que os cara. colegas disseram, os amigos disseram, o Zupac falou, pô, qual a diferença entre o Flamengo do Brasileiro e da Libertadores? O Capita falou do Flamengo da Libertadores, não engrena. Não é uma coisa lógica, mas parece que se o adversário habla,
o Flamengo treme. É o terceiro ano seguido que o Flamengo não consegue fazer uma fase de grupo satisfatória. Em 2023, legal, passou com folga, o grupo era Flamengo, Racing, Alcas e Nublense. Alcas do Equador, estreando na Libertadores, e Começa Nublense até do Chile. vacilando contra o E Alves. eu fui fazer o jogo lá, entre as duas finais do Carioca contra o Fluminense. O Vitor Pereira, o Flamengo vence a primeira. O Vitor Pereira dá uma tirada em alguns jogadores Tirada no contra pé o contra o Alcas, Alcas. perde do Alcas, toma 4 E da abre o placar. Fluminense. Foi a estreia do Wesley, inclusive. O primeiro jogo do Wesley como profissional e titular foi lá em Quito contra o Alcas. Aí volta pro... Então tá aí, né? Tá aí um pouco do que eles falaram nesse pós-jogo. Bem decepcionante a atuação do Flamengo, né? Muitos erros individuais. O time não jogou absolutamente nada. Primeiro tempo ali bom até do Flamengo, até certa parte, até meia hora eu acho ali. Dominou, foi um tempo muito bom do Flamengo. Porém, então um sufoquinho antes do intervalo. Pro segundo voltou daquele jeito, tomando várias pressões. E aí, mais cedo ou mais tarde, né? Nem sempre o adversário vai aproveitar, mas ali não foi o caso do Central Córdoba, que as oportunidades que teve sempre deu muito perigo. Tanto é que o Rossi fez uma defesa assim espetacular dentro da área ali. Porém, o Flamengo não continuou atacando. O Arrasca perde esse gol. Olha o gol que o Arrascaeta perdeu. Tá até reprisando aqui, ó. Vou tentar colocar pra vocês. Esse gol aqui que o Arrasca perde é um negócio impressionante, sabe? Saiu cara a cara com o goleiro, mas não conseguiu assaltar, pô. Então isso é o reflexo do Flamengo, né? Perdendo chances muito claras. E aí o adversário vai lá, consegue fazer o gol, se fecha e o Flamengo passa sufoco, que foi esse final de jogo aí tentando, mas pouca efetividade para o Flamengo. Diz o que vocês acharam, comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais. Valeu!